Shook it up. Olá pessoal, somos acadêmicos do quarto período de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Goianésia e vamos apresentar um trabalho de isostática referente a reações de apoio. As reações de apoio são responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo ou a outras partes da mesma, de modo a ficar assegurada sua imobilidade, ou seja, seu equilíbrio estático. Os vínculos são classificados de acordo com o número de grau de liberdades restringidos, podendo ser de primeiro gênero, que sofre ação somente na vertical, de segundo gênero, que sofre ação na vertical e na horizontal, e de terceiro gênero, que sofre ação na vertical, na horizontal e de momento. A determinação das reações de apoio de uma estrutura isostática é feita por intermédio de um sistema de equações algébricas que estabelecem as condições de equilíbrio da estrutura, supondo-se rígida todas as barras. No caso plano, as equações devem satisfazer as seguintes condições: somatório das forças em x tem que ser igual a zero, somatório das forças em y tem que ser igual a zero, e a somatória de momento em um determinado ponto de apoio tem que ser igual a zero. Essa é a representação da estrutura que montamos. Na estrutura tem-se uma reação de segundo gênero, que sofre uma força na vertical e outra na horizontal, e uma reação de primeiro gênero, que sofre uma força somente na vertical. Aqui tem-se três cargas distribuídas, Q1, Q2 e Q3, e uma força-peso ao centro. Aferimos as massas de todas as partes da estrutura. Tem-se que a carga Q1 é igual a 0,137 kg, o que equivale a 1,3426 newtons. Q2 é igual a 0,090 kg, o que equivale a 0,8820 newtons. Q3 é igual a 0,104 kg, o que equivale a 1,0192 newtons. E P igual a 0,181 kg, que equivale a 1,7738 newtons. Calculando-se as reações de apoio, satisfazendo as condições para que a estrutura fique estática, em equilíbrio estático, obtém-se que a somatória das forças em x igual a zero, adotando o sentido para a direita como sendo positivo. Como só tem uma força na direção horizontal, que é H1 igual a zero. Nenhuma outra força está reagindo. Somatória das forças em y também tem que ser igual a zero. Adotamos a convenção de que para cima é positivo. Para cima tem-se R1 e R2. Então, R1 mais R2. E para baixo, com o sinal negativo, tem-se três cargas, Q1, Q2, Q3, cargas distribuídas, e P, que é uma carga concentrada também para baixo, com um sinal negativo. Substituindo seus valores encontrados em newtons, tem-se que R1 mais R2 é igual a 5,0176. Para continuar essa equação, tem-se que achar a somatória dos momentos em um ponto. O ponto que adotamos é o ponto 1, da primeiro apoio. Adotando o sentido anti-horário como positivo, tem-se Q1, uma carga que está para baixo, no sentido, em relação ao ponto 1, ela está no sentido horário. Portanto, tem esse sinal negativo. Como o momento é a força vezes a distância, vai ser Q1, a carga Q1 menos Q1, vezes a distância que ela se encontra do ponto 1, que é 0,075 metros. Tem-se a carga Q2, também está no sentido horário, sendo negativa, vezes a distância que está do ponto 1, que é 0,225. A carga Q3, como está no meio da estrutura, está a distância de 0,15 metros do ponto 1. E a carga P também é uma distância de 0,15 metros do ponto 1. R2 está no sentido anti-horário, o mesmo adotado na convenção, sendo positivo. Então, tem-se que R2 vezes a uma distância de 0,3, que ele está do ponto 1. Substituindo os valores,
tem-se que R2 é igual a 2,39365 newtons, equivalente a 0,24425 kg aproximadamente. Substituindo esse valor do R2 encontrado na primeira equação que achamos, tem-se que R1 é igual a 2,62395 newtons, ou equivalente a 0,26775 kg. Essa é a estrutura que montamos, feita em madeira. Esse é o primeiro apoio, esse o segundo apoio, as 3 cargas distribuídas, Q1, Q2 e Q3, e a força-peso. Como verificado na balança, a reação que está no primeiro apoio é de 267 gramas e a reação no segundo apoio é de 244 gramas. Conforme os cálculos, verificamos que no R1 tem-se 0,26775, assim como na balança, e no R2, 0,24425, também mostrado na balança. Percebe-se que os cálculos, a teoria ficou bem próxima do que é na prática. Bem, pessoal, então espero que tenhamos transmitido aí um pouco do nosso conhecimento referente a esse trabalho de isostática, né, que se refere a reações de apoio. Até a próxima. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound.